Graças a paz, irmãos, bom dia a todos. Que o Senhor possa mais um dia nos abençoar, mais um dia nos dar graça, nos transformar com a sua palavra, mudar a nossa vida. Hoje nós iremos falar sobre a suficiência das Escrituras. É uma das matérias que a gente tem que mais guardar no nosso coração para a gente poder entender qual é o objetivo de fato da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. E antes de mais nada, eu gostaria de convidar os irmãos a orarem comigo. Senhor Deus, nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos por tudo que Tu és. Tu és um Deus santo, Pai. Tu és um Deus glorioso, Tu és um Deus eterno, não há outro além de Ti. Pai, toma a vida de cada um de nós em Tuas mãos e nos faz estar debaixo da Tua graça, nos faz estar debaixo da Tua presença, Pai. Que o Senhor, mais um dia, possa fazer com que a nossa igreja dê alguns passos no entendimento da Sua palavra, para que, entendendo a Sua palavra, eles possam conhecer mais a Cristo, e conhecendo mais a Cristo, eles possam ser cada dia mais transformados pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos pensando sobre a Escritura. Nós pensamos e meditamos nos últimos dias sobre o fato de na Bíblia não haver erro algum, em nenhum aspecto. Não existe erros na Bíblia. Pode existir coisas que não sejam, que não utilizem o linguajar científico do nosso tempo. Mas não existe erro. É apenas a maneira com que o autor conseguia enxergar determinada situação. Estava certo. Nós também observamos não só que a Bíblia não possui erros, mas que também a Bíblia ela não pode errar pela sua própria natureza, vindo ela do próprio Deus, sendo a própria palavra de Deus, não pode errar. Mas aí vai haver agora umas perguntas decorrentes destas afirmações e desses pensamentos que nós fizemos, que é: ora, a Bíblia, ela não fala de maneira extremamente técnica e exaustiva de todos os assuntos. Como eu vou fazer? E quando nós vamos pensar nessa doutrina da suficiência da Escritura, nós iremos pensar sobre quais são de fato os objetivos da Escritura. Por mais que ela não tenha errado em nenhum dos seus pensamentos, ainda assim não significa que todas as coisas que se podem fazer são os objetivos da Escritura. A Escritura não tem o objetivo de esclarecer de maneira exaustiva todas as coisas, por mais que naquilo que ela fale ela não tenha errado. Qual é o objetivo da Escritura? A gente vai pensar um pouco sobre isso. E eu vou ler um texto com vocês que está em 2 Timóteo 3, versículo 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Lerei também com vocês o capítulo 1, no artigo 6 da nossa Confissão de Fé, que diz: todo conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a própria glória, para a salvação, fé e vida do homem, ou expressamente declarada, ou pode ser necessariamente deduzida das Sagradas Escrituras, as quais nada em tempo algum deve ser acrescentado, quer por novas revelações do Espírito, quer por tradições humanas. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a iluminação interior do Espírito de Deus para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comuns ações e sociedades humanas que têm de ser ordenadas pela natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, as quais sempre devem ser observadas.
Então, quando nós lemos este versículo, nós vamos compreender basicamente o que ele está falando nesse capítulo 1, no artigo 6 da nossa confissão de fé. Então, de maneira geral, para a gente já começar a aula entendendo o que a gente vai falar, é o seguinte: a Bíblia, ela é suficiente para que nós possamos render glórias a Deus em todas as coisas. A Bíblia, ela é suficiente para que nós possamos ser salvos. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia, ela é suficiente para que nós possamos ser santificados e para que a gente possa viver uma vida piedosa. É isso. Sobre disso que a Bíblia trata. E é isso que queremos dizer quando falamos que a Bíblia é suficiente. É suficiente para quê? Para que a gente possa render glórias a Deus. É suficiente para que a glória seja dada a Deus. Para que Deus seja louvado pelo seu povo. É suficiente para nos fazer entender isso. Ela é suficiente para, ao ouvir a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, nós possamos ser salvos pelo próprio Deus. Ela é suficiente para isso. Ela é suficiente para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, de glória em glória, em santificação. A Bíblia é suficiente para que cada dia, ao meditar nela, cada dia, ao crer mais nela, nós possamos ser transformados e possamos dar passos para mais perto de Deus e assim santificar a nossa vida. Quando falamos que a Bíblia é suficiente, nós não queremos dizer que ela se propôs a ser suficiente para toda e qualquer empreitada dos homens. A Bíblia, ela não é suficiente para que nós possamos construir um arranha-céu. A Bíblia não é suficiente para isso. Não está na Bíblia um conteúdo que faça com que um arranha-céu seja feito. Não está. Porque o Senhor não poderia? Não. Porque essa não era a proposta. A Bíblia, ela não é suficiente para todas as coisas, mas para todas essas coisas ela aponta o caminho de Cristo, a ética de Deus para que seja feita essa empreitada. A Bíblia ser suficiente não significa que é desnecessário pastores para ensinar, desde que os pastores estejam ensinando a Bíblia. A Bíblia ser suficiente também não significa que confissões de fé como essa que acabamos de ler, elas não são necessárias, desde que essa confissão esteja em conformidade com a própria Bíblia. Então, de maneira geral, todas as propostas que têm a ver com a salvação, com a santificação, com a glória de Deus, a Bíblia, ela é suficiente, ela trata disso minimamente, para que a gente possa ter todo o conhecimento para a salvação, para a santificação e para a glória de Deus. Vamos lá na nossa confissão. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a própria glória, para a salvação, fé e vida do homem. Então, qual que é esse primeiro pensamento aqui? Aí agora sim a gente vai andar calmamente. O que primeiro a nossa confissão está dizendo e que a gente deve entender? Que o objetivo da Bíblia é glorificar a Deus. O objetivo da Bíblia é esse, é glorificar a Deus. A Bíblia é suficiente e significa que a partir da compreensão da Bíblia, nós teremos todo o conhecimento necessário para glorificar a Deus em todas as coisas. Quer bebamos, quer comamos, quer empreitemos qualquer coisa,
sabe, todas as coisas. Nós podemos glorificar a Deus. Aí eu vou juntar com aquilo que eu falei também, que a Bíblia não se propôs em fazer. Ela não se propôs em ser exaustiva em todos os assuntos. Mas ela se propõe a fazer com que Deus seja glorificado em qualquer coisa. Você consegue entender? Eu explico. A Bíblia não te ensina a ser médico, mas a Bíblia te ensina a ser um médico que glorifica a Deus. É o suficiente para isso. A Bíblia, ela não te ensina como ser um empresário, mas certamente a Bíblia te ensinará, caso o Senhor te permita se tornar um empresário, que você seja um empresário que glorifica a Deus. A Bíblia vai te ensinar, sim, que você deve lembrar que você tem um Senhor também. A Bíblia vai te ensinar a maneira com que você deve tratar os seus funcionários. Isso a Bíblia faz. Ela te explicou qual que é o ramo? Não. Ela te explicou qual que é a melhor ação da bolsa? Não. Mas ela te ensinou a gerir aquilo da maneira mais correta, que glorifique a Deus. Então, esse é um aspecto extremamente necessário para a nossa vida, que é o entendimento de que a Bíblia não está o tempo todo nos ensinando a fazer todas as coisas, mas em todas as empreitadas que entramos, a Bíblia nos ensina a glorificar a Deus naquilo. Mas ela continua. Para a própria glória, para a salvação, fé e vida do homem. Agora, a Bíblia tem o conteúdo para que nós sejamos salvos? Sim. Ela tem o conteúdo para que sejamos salvos. O Evangelho está na Bíblia. O Evangelho está lá. Então ela tem o conteúdo que nós precisamos para ser salvos. A gente precisa do conhecimento de Cristo, da obra de Cristo. A gente precisa do conhecimento de Deus para a salvação. E nisso, a Bíblia, sim, é a grande ferramenta, ou a única ferramenta para que nós sejamos salvos. Se por um lado, para a glória de Deus, ela não ensina, ela ensina tudo para a glória de Deus, mas não ensina todas as coisas, para a fé é diferente, ela ensina exatamente todas as coisas. Tudo. Se você acompanhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o desenvolver de toda a Escritura, e nesse desenvolver da Escritura tem todo o conhecimento necessário para a salvação. Todo o conhecimento necessário para a salvação. E esse conhecimento só tem na Bíblia. Mas David, na confissão não fala? Na confissão fala derivado da Bíblia. O conhecimento não veio da confissão, mas veio da Bíblia. David, mas os pastores não pregam? Como que você fala que é a Bíblia? Tudo que o pastor fala é derivado da Bíblia e não veio dele mesmo. Nesse sentido, todo o conhecimento necessário para a salvação está na Bíblia. Ele pode ser ouvido, lido, visto em outros lugares, desde que venha essa ideia expressamente da Bíblia. Veio da Bíblia aquela ideia. Foi a Bíblia que demonstrou aquela ideia. Então, à medida que a gente ouve o pastor, que a gente lê a confissão, à medida que a gente se depara com as realidades da Bíblia, que estão verdadeiramente expressas naquilo, não está manchado, maculado, é a Bíblia mesmo que você está lendo, aquilo expressa a verdade da Bíblia. Nesse sentido, não veio dela mesmo. Não veio dela mesmo. Aí a gente vai entrar, só para a gente relembrar as outras aulas, que é o seguinte: neste sentido, não adianta nós pensarmos que alguém no mundo pode ser salvo por qualquer coisa que não seja a própria Bíblia. Só a Bíblia é suficiente para isso. Não importa o quão ético pareça, não importa o quão correto pareça, se não é da Bíblia, se não veio da Bíblia aquele conhecimento, não tem como ter salvação. Mas, David, aquela outra religião faz tantas coisas boas.
não existe salvação. Mas David, eu acho que naquela tribo indígena ninguém foi pregar. Como que acontece? Eu só sei te dizer uma coisa: se a Bíblia não chegou, não existe salvação. Se o Senhor quiser que lá exista salvação, Ele irá de alguma maneira mandar um missionário para lá. Ele pode fazer isso. Ele manda, se preciso, sabe como? Na barriga de peixe. Então, não é problema para Deus. É que às vezes a gente põe um problema para Deus. Mas como é que estava se desenvolvendo a história lá no Fértil Crescente e o cara lá da Amazônia? Muito longe. Irmão, se alguém foi salvo, de alguma maneira, um missionário foi parar lá. Se acontecer alguma coisa, a palavra de Deus chegou. Para o Senhor não é um problema isso. Não é um problema. Definitivamente não é um problema. Isso é um problema nosso, da nossa própria consciência. Mas ele também diz que da suficiência dela fé e da vida do homem. Nesse sentido, e o versículo de 2 Timóteo fala muito bem. A Bíblia, ela pode fazer a gente viver uma vida em fé e ela pode fazer a gente viver uma vida piedosa. A Bíblia, ela é capaz de exortar, de ensinar. Ela é capaz de fazer com que a gente compreenda os desígnios de Deus para que nós possamos viver uma vida piedosa. Piedosa. A Bíblia, ela tem todo o conhecimento necessário para que nós possamos viver uma vida diante de Deus com fé e de maneira piedosa. Tem todo esse conhecimento. Ela nos exorta, ela nos consola e ela nos instrui. Quando necessário, a partir da Bíblia, somos exortados. Quando necessário, somos consolados. E a todo tempo, somos instruídos pela Bíblia. Ela faz esse trabalho. Ela é suficiente para tudo isso, tudo isso. Ao observarmos a Bíblia, então nós vamos conseguir viver uma vida piedosa. E aí a pergunta que vem, mas de qual maneira que a Bíblia faz isso? Aí a gente segue. Ou é expressamente declarado, ou pode ser necessariamente deduzido das Sagradas Escrituras. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que tem duas maneiras que a Bíblia nos conta o que é verdade. Que a Bíblia nos instrui. Tem duas. Quantas eu falei? Duas. Tem duas maneiras. A primeira, ela definitivamente fala com você. Ela é muito clara. Ela fala assim, não adulterarás. Não matarás. Ela vai, ama o seu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ela vai expressar de maneira extremamente clara. Você vai ver nela, extremamente claro. Grande parte das coisas estão expressamente claras na Bíblia. Expressamente claras. Não tem como, sabe? Decálogo, expressamente claro. Ele fala de maneira clara, de maneira evidente, e a gente não tem como, não precisa nem de fazer raciocínio. Tá lá, sabe? Nem de raciocinar, na sua cara. Não cobiçarás, não furtarás, sabe? Tá ali, claro, tá evidente, não precisa de fazer nada. Tá lá, tem como. Mas tem uma outra maneira que a Bíblia fala, que ela fala de maneira que é uma coisa que é logicamente deduzido. Eu vou explicar. Tem coisas na Bíblia que ela não expressou claramente, mas se observarmos a Bíblia, a gente vai deduzir aquilo logicamente. De uma maneira extremamente difícil? Também não. É de uma maneira também extremamente fácil de ser observada, desde que seja observada à luz da Bíblia como um todo, e não às vezes à luz de um versículo isolado. Então, à luz da Bíblia como um todo, se observarmos a luz da Bíblia como um todo, tem algumas coisas que, por mais que não tenha um lugar em que está expressamente dito, é muito fácil de se perceber aquilo. Um exemplo é a Trindade. Deus Pai, obviamente, é apresentado como Deus. O Espírito Santo é apresentado como Deus na Escritura. O Filho é apresentado como Deus. Eles mostram a sua individualidade ali no batismo, por exemplo, em que
Jesus está sendo batizado, o Espírito desce como uma pomba, o Pai diz: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E ao mesmo tempo eles falam da união entre eles, quando Jesus, por exemplo, diz: quem vê a mim, vê ao Pai, quem me conhece, conhece o Pai. Então, eu e o Pai somos um. Então, a partir de coisas que estão extremamente claras na Escritura, você junta essa realidade e a gente consegue compreender a Trindade. A Trindade é uma coisa que precisa de ficar muito tempo labutando para você poder ver que está lá? Não. Ela é declarada logicamente, ou seja, à medida que você entende a Bíblia, logicamente, essa realidade irá aparecer. Por mais que não tenha um versículo sequer que fale a palavra Trindade na Bíblia, mas a Bíblia toda expressa a Trindade e a pessoa que conhece a Bíblia não terá dúvida nenhuma acerca dessa doutrina. Então, é isso. Ou vai estar claro na sua cara, toma, aqui ó, ou a partir do entendimento da Bíblia, você vai logicamente perceber esta realidade. Dessas duas maneiras. Não existe outras formas. Ah, David, mas eu li a Bíblia e eu, no meu entendimento apenas da Bíblia, sabe, eu estava lendo a Bíblia ali, o Senhor veio com uma revelação para mim, agora eu entendi uma nova realidade da Bíblia. Não existe essa maneira. Não existe. Aí eu li a maneira que Jesus falou comigo naquele versículo apenas, é a realidade. Não existe essa forma. Existe a forma, ou que de fato está escrito na sua cara, está expresso para você muito claramente, ou que é deduzido a partir da compreensão da Bíblia como um todo. Não existe outras maneiras que Deus se comunica através da Bíblia. Você tirou uma lição? Tá bom, você tirou uma lição da sua vida, mas essa lição só é bíblica mesmo se essa lição vir de alguma coisa que expressamente foi falada. Você era um cara que roubava e agora você leu lá que não pode roubar, então agora o Senhor te deu uma lição, tá certo? Ou você agora conheceu mais do Deus triuno a partir da sua leitura total das Escrituras e do seu entendimento das Escrituras, tá certo? Agora você leu lá a maneira que alguém diz, você leu a maneira lá que Elias lidou ali com os falsos profetas, a maneira que ele lidou ali, aí você lê aquilo, aí você extrai uma coisa daquilo que só faz sentido na sua cabeça. Isso não é uma maneira que a Bíblia se comunica. Você leu uma história da Bíblia e agora você entende que você deve ou não fazer uma coisa da sua vida baseada em um entendimento muito específico, que nem estava claramente falado no texto e nem que logicamente pode ser deduzido pela Bíblia Sagrada, e agora você tem um norte. Não existe esta possibilidade. Não existe essa possibilidade. A Bíblia ela não se expressa dessa maneira. Ela não tem nenhum objetivo nesse sentido. A Bíblia, irmãos, ela é suficiente porque ela é muito clara nas coisas que ela se propõe. Ela é muito clara. As coisas que a Bíblia se propõe de fato a fazer na nossa vida, ela manifesta de maneira clara. Pode se tornar obscuro por falta do conhecimento da Bíblia como um todo, ou pelo nosso próprio coração que rejeita a verdade. Tem coisas que você vai ensinar para a pessoa, e por mais que você ensina, não faz nenhum sentido na mente dela. E muitas das vezes, não é porque a Bíblia não expressa aquilo claramente, você só falou o que estava escrito lá, ou você explicou a partir da Bíblia. É simplesmente porque o coração da pessoa é entenebrecido. Ele nega a verdade de Deus. Então, o fato de algumas pessoas não compreenderem a Bíblia não necessariamente quer dizer que a Bíblia seja alguma coisa assim que é difícil, a lógica é difícil, ela se expressa mal. Não. Muitas das vezes é apenas um coração que está entenebrecido, está cegado, sabe? Os olhos estão cegados para a Bíblia. E ainda nós prosseguimos, as quais nada, em tempo algum, deve ser acrescentado, quer por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. Agora a gente vai para
próximo ponto sobre a suficiência das Escrituras, que é o fato dela já estar completa. Completa. Ela é suficiente porque ela está completa, não precisa de mais nada. Quando pensamos em suficiência das Escrituras, nós temos também que pensar que ela é suficiente porque você não precisa de acrescentar nela nada. Não precisa de acrescentar uma vírgula, não precisa de acrescentar um tio, nada precisa ser acrescentado. E ele dá duas maneiras que geralmente alguém acrescenta as coisas na Bíblia. Tem duas maneiras que as pessoas acrescentam coisas na Bíblia. A primeira é, ela falou que o Espírito de Deus revelou para ela e agora tem uma revelação nova e agora a Bíblia está aumentada. É assim que as pessoas fazem. Ah, David, aconteceu isso em algum lugar? Aconteceu. Os adventistas, por exemplo, eles têm novas revelações. O Espírito continua revelando. Que por mais que numa conversa assim eles às vezes não falam que é a Bíblia, mas que na prática é exatamente a Bíblia para eles, aquelas coisas que foram reveladas. Então, as pessoas, a partir de revelação do Espírito, tentam acrescentar coisas na Bíblia. E vale a pena dizer, as pessoas dizem ser a revelação do Espírito, mas não é. Não é, de maneira alguma. Pode ser fruto da mente ou fruto do próprio Satanás, mas não do Espírito. E as pessoas também costumam acrescentar coisas na Bíblia a partir das suas próprias tradições. A gente vai caminhando muito tempo e a gente vai entendendo a Bíblia, e pode ser que no nosso entendimento da Bíblia a gente entenda alguma coisa de maneira equivocada, e ao a gente entender de maneira equivocada, aquele negócio vai crescendo, quando pensa que não, uma tradição está do tamanho da Bíblia. As pessoas acrescentam coisas à Bíblia a partir da sua tradição. David, me dá um bom exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma série de documentos, tem uma série de coisas que a autoridade tem equivalência à da Bíblia. É muita coisa. É muita coisa. A tradição é gigantesca, a ponto de ter coisa que a Bíblia não aponta nem de longe, mas na tradição está lá, então é assim que se faz. Tem coisa que a Bíblia é contrária, expressamente contrária, e mesmo assim eles vão lá e vão fazer. Por quê? Porque a tradição está no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Não se deve acrescentar nada se a Bíblia é o suficiente. Não se deve fazer nada nesse sentido. E eu acho que eu vou dar alguns passos além do que está escrito aqui, porque no desenvolver da história nós fomos observando isso. A Bíblia, ela não se deve ser acrescentada, ela não deve ser diminuída. Você também não precisa de, por exemplo, tentar achar a Bíblia na Bíblia. Por que eu digo isso? Porque nos nossos tempos, muitas pessoas estão indo contra a suficiência das Escrituras quando eles entendem que a palavra de Deus ela pode estar contida nesse livro, mas não é este livro como um todo. Muitas pessoas entendem isso, que eles devem agora procurar o que é de Deus. Tem algumas pessoas que falam que são as coisas que Jesus disse, aquilo é de Deus. Então elas começam a procurar, a examinar a Bíblia, procurando a Bíblia dentro da Bíblia. Isso, irmãos, vai totalmente contra ao nosso entendimento de suficiência das Escrituras. Nós não precisamos de achar a Bíblia dentro da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que é inerrante e infalível e suficiente para a nossa salvação. Então não precisa disso. Todas as pessoas que se propõem a fazer isso, elas estão indo contra a suficiência das Escrituras. Eles acham que isso aqui não é suficiente. Ele vai ter que achar o que é suficiente dentro disso aqui. É um grande erro. É um grandíssimo erro que, infelizmente, é muito observável. As pessoas vão tentar reinterpretar a Bíblia em coisa que ela é muito clara. Eu vou dizer uma coisa que vai, por exemplo, contra a suficiência das Escrituras. É o fato das pessoas fazerem um malabarismo tentando achar uma pastora. Não existe isso na Escritura. Ela não é logicamente entendido e também não é expressamente declarado que exista pastora. Não tem isso. Mas a pessoa precisa de
interpretar errado a Bíblia para que ela possa criar essa doutrina. Isso é ir contra a suficiência das Escrituras, porque ela só declara coisas de duas maneiras. Então, de alguma maneira, você pega aquele texto e invalida ele para que você possa ter a sua ideia. Você tenta quebrar o texto. Você tenta fazer com... Não, foi ele que escreveu mesmo, mas foi um tempo desse para trás, eu debati com um pastor, aí ele falava, né? Não, foi Paulo mesmo que escreveu. Não estou falando que não foi Paulo, mas estou falando o seguinte, foi Paulo... O Paulo que ele tinha muito pecado, o Paulo que ele estava numa sociedade muito machista, o Paulo que tinha questões dele de judaísmo, por isso que ele escreveu. Isso é ir contra a suficiência das Escrituras, que apesar de você falar que aquilo foi Paulo mesmo, você quebra aquilo para tentar dizer que parte daquilo que ele falou não é a palavra de Deus. Então, você não pode acrescentar falando que o Espírito te revelou. Você não pode acrescentar falando que a sua tradição é tão boa quanto a Bíblia. Você não pode também tentar extrair a Bíblia da Bíblia, como você também não pode tentar quebrar a própria Bíblia em prol do seu entendimento e o que você acha. A Bíblia, ela é, de fato, o livro que contém a verdade de Deus para a nossa salvação, para a nossa vida em piedade e para que a gente possa render graças e louvores ao Senhor a todo tempo. E continuamos. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a iluminação interior do Espírito de Deus para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra. Eu vou falar um pouco desse assunto à luz de um contraste que eu vou fazer com vocês. Existe um pensamento errôneo da neortodoxia que diz o seguinte: a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que a gente compreende ela e aquilo fica vivo em nós, então só aí ela vira a palavra de Deus. E eles estão errados, muito errados. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, independente da gente conseguir absorver aquilo ou não. Independente da gente conseguir interiorizar aquilo ou não. Mas existe alguma coisa que caminha para esse lado? Sim, existe alguma coisa que caminha para esse lado. Que é o fato, a Bíblia é a palavra de Deus verdadeiramente. Todavia, entretanto, ela só tem poder em nós pelo poder do Espírito. Isso é uma diferença clara. De fato, parece que eles viram alguma coisa. Parece que eles viram que assim, rapaz, para aquela pessoa tem um grande efeito, para aquela outra pessoa não tem efeito nenhum. Aí, o pensamento depois é que foi errado. Eles vão falar, então quer dizer que a Bíblia só é a Bíblia para aquele cara porque teve um efeito e para aquele não. Estão errados. A verdade é que ela é a palavra de Deus, só que ela só tem poder na vida daquele que o Espírito aplica a Bíblia. É isso. Ela só tem poder de transformação na vida das pessoas que de fato o Espírito trabalha na vida deles. Mas isso não quer dizer que ela não seja a palavra de Deus. Por quê? Porque por mais que ela não tenha transformado a vida de todos, ela é sim o crivo para a vida de todos. Se alguém não foi salvo pela Bíblia, certamente será julgado por ela. Então, na verdade, a Bíblia tem um efeito na vida de todos aqueles que a encontram. Ela tem. Então, ela é a palavra de Deus na vida de todos aqueles que ela encontra. O que muda é a maneira que a Bíblia irá se manifestar na vida das pessoas. Algumas pessoas serão salvas ao ler a Bíblia. Outras pessoas estarão mais condenadas ao ler a Bíblia. Porque a Bíblia é absolutamente a palavra de Deus. Então, quando você ouvir essas coisas, não, irmãos. Agora você sabe qual é a realidade. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a minha confissão ensinou, e a própria Bíblia ensina, que ela só trabalha com poder salvífico naqueles que o Espírito trabalhou. Aqueles que o Espírito convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso não quer dizer nem por um momento que a Bíblia só seja a Bíblia na hora que ela é interiorizada. Pelo contrário, a Bíblia
ela o tempo todo faz o seu serviço. O tempo todo, irmãos. Eu estou falando aqui, a Bíblia está fazendo o serviço dela. A questão é, qual o serviço que ela está fazendo? Sabe? Eu estou pregando, você está ouvindo. Independente se no final daqui você vai ter uma vida mais santa ou não, ela fez um serviço. Ela fez um trabalho. Toda vez que a gente lê a Bíblia, independente do que aconteceu com a gente depois de ler a Bíblia foi suficiente no trabalho que ela se propôs a fazer. Então, de fato, irmãos, é muito necessário a obra do Espírito. Muito necessário. Tudo que nós falamos sobre suficiência, em nenhum momento estamos ignorando a obra do Espírito ao nos transformar a partir da Bíblia, sabe? O Espírito está trabalhando em nós. Ele está nos mudando. E vamos continuar. Há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus, ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas que têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra. Agora a gente vai para a fase final, que é o seguinte. Ele está falando que a gente agora vai estar coordenando coisas à luz da prudência, à luz da lógica, do entendimento. Nós estamos coordenando as coisas. Mas quando nós estamos coordenando qualquer outra coisa, aqui ele fala do culto público, das coisas na sociedade, de qualquer coisa humana, nós estamos coordenando. E como que isso deve ser feito? Aí ele fala no final, segundo as regras gerais da palavra. O que isso quer dizer? Que todas as coisas que nós iremos tentar resolver, tentar conversar, nós, por mais que às vezes tenhamos alguma dificuldade, como que as pessoas vão usar a Bíblia, que é suficiente para delimitar todas as coisas? Coisas às vezes que ela não está falando exatamente sobre aquele assunto. A partir das regras gerais dela mesma, ou seja, a partir dos princípios dela mesma. Existe algum lugar na Bíblia, por exemplo, que tem um culto narrado? Tem um culto narrado inteiro lá. Como é que abriu? Como é que leu? Como é que foi o louvor? Como é que foi a pregação? Como é que foi a finalização? Tem algum, sabe? Pega ali o capítulo e vai narrando um culto inteiro? Não. Mas a Bíblia demonstra vários momentos de culto. Então, a partir dos princípios, dos vários momentos que a Bíblia aponta o culto, nós pegamos esses princípios e aplicamos no nosso culto público. Então, tem a leitura da palavra, nós conseguimos observar isso. Tem louvores, nós estamos observando isso. Tem ensino, tem exortação. Tem a ceia. Então, a gente vai observando aonde acontece o culto. E segundo os princípios que a gente foi observando, a gente consegue estabelecer o culto verdadeiro, o culto bíblico. Mas isso não está apenas na igreja, em qualquer coisa da sociedade. Qualquer coisa da sociedade, por mais que às vezes a Bíblia não fala assim, não tem nenhum capítulo na Bíblia que te ensina a usar o Instagram, nenhum, certo? Certo. Mas a Bíblia tem regras gerais, e a partir do entendimento das regras gerais da Bíblia, nós conseguimos discernir como usar o Instagram. A Bíblia, ela não te fala como você vai ser um bom pedreiro. Não fala, não está lá escrito. Mas, a partir das regras gerais, você vai conseguir estabelecer como vai ser sua conduta como um pedreiro. Lembrando, ela não tem o objetivo de te fazer ser técnico, mas ela tem o objetivo de fazer glorificar a Deus. Então, a partir disso, nós vamos conseguir discernir o que o pedreiro pode fazer e o que o pedreiro não pode fazer. Vou te dar um exemplo. O pedreiro pode tentar chegar, por exemplo, ali no depósito do Rômulo e falar que deu X o tanto da compra e pedir ele uma notinha? Não. Mas ele faz, Rômulo? Pois é. Mas ele faz. Então, nós não temos como executar o trabalho
Exato. Mas nós temos as regras gerais para que ele possa, na sua execução, fazer a coisa da maneira correta. Então, as regras gerais da Bíblia, elas devem ser aplicadas a qualquer coisa que a gente vai fazer. Não existe nada, absolutamente nada, que a Bíblia não te demonstre como lidar com aquilo, por mais que a Bíblia nunca tenha falado daquilo. A Bíblia nunca falou sobre aquilo. A Bíblia nunca falou sobre aquilo. Mas a partir das regras gerais da Bíblia, nós podemos fazer aquilo da maneira correta. Nesse sentido, o cristão não está perdido quando ele vai fazer as coisas. Ele não está perdido. Ele tem a Bíblia, as regras gerais da Bíblia para guiar ele ao fazer aquilo. Ele pode não saber tecnicamente, ele pode ter algum tipo de dúvida, mas no que tange fazer aquilo da maneira que o Senhor está se agradando, isso ele tem. Aí, eu vou também fazer uma aplicação sobre isso, e já estou finalizando, que é o seguinte: imagina você que precisa de tomar uma decisão. A decisão é muito importante. A decisão muda tudo. Sei lá, deixa eu pensar aqui. Lembrei, tinha dado esse exemplo esses dias. Imagina você tem que ir embora do país. Você vai embora do país. Vai embora do país. A Bíblia te diz se você deve ou não ir embora do país? Não. Mas a Bíblia te fala uma série de coisas que você deve pôr na balança para tomar essa decisão da maneira que glorifique a Deus. Por exemplo, é muito simples. A Bíblia fala para a gente obedecer à autoridade. Então você pode, irmão, entrar nos Estados Unidos com coiote? Não pode. Isso não glorifica a Deus, obviamente que não. Se o Senhor quiser te levar para os Estados Unidos, vai fazer igual fez com João. Ele vai abrir uma porta numa faculdade, você vai entrar, pular pela porta da frente, de uma maneira que glorifica a Deus. A Bíblia diz mais coisas. A Bíblia diz que a gente não pode amar o dinheiro. Se o seu objetivo de sair do Brasil é porque você quer dinheiro a todo custo, você está errado. E a Bíblia, então, não te diz para fazer isso. A Bíblia, ela te norteia, sabe? Te norteia. Então, quando você for tomar essa decisão, eu vou embora do país, você vai pensar, por quê? Por quê? David, é porque eu quero dinheiro. Está errado. Como? Eu vou como viagem, chegar lá eu fico. Está errado. Se eu não abrir essa porta. Eu vou... Está errado. Está errado, não importa, está errado. Agora, não, David, é o seguinte, eu quero ir para lá porque lá eu vou estudar. Vou usar o exemplo do irmão. Lá eu vou estudar. E o que eu quero fazer só tem lá. E eu vou orar a Deus e eu vou fazer os meios necessários. Aí, irmão, você orou a Deus, você clamou a Deus, você fez os meios necessários, a porta se abriu, você percebeu que lá vai ter uma igreja para você congregar, também você não vai mudar para lá para não ter mais lugar nenhum para você ir. Você viu, você analisou, todas as portas se abriram, o recurso veio de maneira honesta, de maneira correta. Então a gente começa a perceber, a partir das regras gerais da Bíblia, como fazer aquilo e se é ou não a vontade de Deus para a gente. Se aquilo glorifica ou não a Deus. Sabe? A coisa fica clara a partir da Bíblia. Se a sua decisão ela não fica clara a partir da Bíblia, provavelmente você está indo contra a Bíblia. A Bíblia não é assim, eu sonhei, não é Deus me revelou de alguma maneira, não. A Bíblia ela é o suficiente para você ter uma vida piedosa. Então todas as suas decisões serão tomadas à luz das regras gerais da Bíblia. Por mais que em nenhum versículo aquilo seja tratado, mas como um todo, a Bíblia vai te norteando e te guiando para que você possa viver uma vida correta e tomar as decisões corretas. Então, uma relembrança do que é a nossa aula, a suficiência das Escrituras diz o seguinte, que a Bíblia é suficiente para nos salvar, para nos santificar e fazer que nós tenhamos uma vida piedosa. Vida piedosa essa que glorifica a Deus em todos os aspectos. A Bíblia, ela não tem nenhum objetivo de te fazer saber fazer todas as coisas, mas tem o objetivo de fazer com que qualquer coisa que você faça para a glória de Deus e em fé.
É isso aí, irmãos. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Vai chegar o microfone aí. Ele está com umas perguntinhas simples ultimamente mesmo. Oi, ei, dois, eu não tô ouvindo nada. Ah, que glória. Sobre um dos primeiros pontos que você falou sobre a questão da suficiência da Escritura, tanto para a salvação e unicamente a Escritura como meio de salvação. E você citou sobre locais que essa Escritura não chegou, e se de fato Deus quiser salvar essas pessoas lá, ela vai enviar algum missionário, alguma pessoa que consiga pregar o Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, e também no capítulo 10, Paulo traz 2 pontos, né? Acho que no capítulo 1 ele traz um ponto X, e no capítulo 10 ele traz um ponto um pouco diferente. No capítulo 1, 18, a partir do 18 ele vai falar assim, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos... Deixa eu só achar aqui que eu perdi. Claramente se reconhece desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, no capítulo 1, Paulo está trazendo a ideia de que, mesmo, eu não sei se seria esse o contexto, mas que mesmo esses homens não tendo um total conhecimento do Evangelho, através da criação, o homem deveria glorificar a Deus. E no capítulo 10, no versículo 14, Paulo traz outro ponto. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como a gente cria esse paralelo, sendo que no capítulo 1 Paulo diz que toda a criação de Deus deveria ser não suficiente, mas deveria ser um ponto para que o homem pudesse adorar a Deus. E no capítulo 10, Paulo diz que se não tem quem enviar, não vai ter quem pregue, e se não tem quem pregue, aquela pessoa que deveria ouvir também não vai ouvir o Evangelho. Como juntar esses pontos sem que a Bíblia, obviamente, deixe de ser suficiente, sem que a Bíblia deixe de ser a única verdade do Evangelho, né? Amém. Vamos lá, vou começar. Para a gente entender essa ideia é o seguinte: primeiro nós temos que pensar o seguinte: quando nós estamos falando desse começo, nós estamos falando da revelação geral de Deus. Deus se demonstra claramente em todas as coisas, de maneira que não tem como nenhum homem falar que não existe Deus. Ele se revela na natureza, ele se revela também na consciência do homem, ele se revela de várias maneiras, no sentido de que não tem como dizer que não existe Deus. Todavia, entretanto, existe uma coisa que se chama depravação total. O homem está totalmente depravado, então ele obscureceu a sua visão de Deus. Então, ao ver Deus, ele, em vez de subjugar a Deus, na verdade, o homem, em geral, adâmico, ele se revolta contra Deus. Quando ele percebe Deus, na verdade, ele obscurece aquilo, ele entenebrece aquilo e ele se volta contra aquilo. Essa é a ideia. Essa é a ideia por um simples fato: o homem caiu e destituído está da glória de Deus. Ele está destituído, ele, por mais que veja, ele não consegue se curvar. Então, nesse sentido, esta revelação apresentada a este homem caído gera para ele juízo. E no outro ponto, agora nós estamos falando da revelação especial. Aí, na revelação especial, já sabendo que está todo mundo em juízo, aí ele começa a falar: você tem que pregar, sabe? Precisa de anunciar. Você precisa de ir até onde o Evangelho não chegou, para que as pessoas, ouvindo a palavra, elas possam ser salvas.
Então, a grande questão é, nós estamos falando da revelação geral, que demonstrada uma pessoa que é depravada causa a condenação, no outro é um chamado à revelação espiritual, que revelado ao caído pode fazer com que haja salvação. Primeira, só pode haver condenação pela natureza, a segunda transforma a natureza, fazendo com que a pessoa glorifique a Deus. Então, basicamente é isso. Uma revelação geral, que nos ajuda a estar condenado, outra revelação especial, que nos faz entender de Deus e assim ser salvo. Então, basicamente é isso. Mais alguém? Vou aproveitar o gancho do Hiller. É uma pergunta que eu gostaria de evitar, mas como é uma dúvida genuína, eu vou fazer. E Lucas 1:41 fala, né? Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então, eu tenho uma dúvida de que se uma criança no ventre da mãe, ela acaba perdendo a vida antes de vir ao mundo, sem ouvir a palavra de Deus, essa criança então não é salva. E se está no ventre da mãe, essa criança, ao ouvir a palavra de Deus de alguém, de um pai, uma mãe que é santo, que está na presença de Deus, que é salvo, essa criança pode se arrepender e ser salva, então? Não, vamos lá. Porque quando a gente chega nesse assunto, de fato é um assunto delicado, mas o que a gente pensa é o seguinte: em última instância, as pessoas são salvas pela graça e misericórdia de Deus. Então nós entendemos sim que as crianças que elas morrem, acontece um aborto ou qualquer coisa nesse sentido, ou elas morrem muito novinhas, nós de maneira geral acreditamos que elas vão para o céu. Vão para o céu único e exclusivamente por graça e misericórdia de Deus. Primeiro, porque apesar de sim elas terem a natureza de Adão, elas não pecaram no sentido delas mesmas, não exerceram o seu pecado. Ah, David, mas então elas estão salvas pela obra? Não, porque precisa de fato da misericórdia de Deus para que isso aconteça, porque elas têm a natureza de Adão. Então as pessoas, de maneira geral, acreditam que neste caso ela é salva não porque creu, não porque ouviu, mas simplesmente pela misericórdia de Deus. Aí, de maneira geral, é isso. Tipo assim, elas não pecaram no sentido de elas não tiveram uma atitude pecaminosa, mas de fato elas têm a natureza pecaminosa. Então, qual que é a solução que se dá para isso? É que, de fato, por elas não terem o entendimento e precisar do entendimento para o juízo, e o Senhor ser misericordioso, o Senhor a salva por misericórdia. O primeiro ponto da salvação não é você crer. O primeiro ponto da salvação é a eleição misericordiosa e graciosa de Deus. Então nós acreditamos que elas eram eleitas, que o Senhor salvou por graça e misericórdia apenas. Que não se repete com um índio, por exemplo, que já, estou falando um índio, claro, no sentido de alguém mais velho. Por quê? Porque ele não só tem a natureza de Adão, como ele já viu a Deus demonstrado, ele já rejeitou a Deus demonstrado, ele já se rebeliou em suas atitudes, e ele já praticou conscientemente aquilo que é contrário à Escritura. Por isso que não. No caso de uma criança, ou de alguém que, não digo uma criança, mas alguém que de fato não tem nenhuma capacidade intelectual e não consegue discernir entre bem e mal e nada nesse sentido, ela nasceu com algum problema, ou ela adquiriu isso muito nova, nós acreditamos que ela será salva única e exclusivamente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, por mais que ela não tenha crido, porque de fato não creu. Dificilmente foi porque a mãe
pregou, sabe? Isso aí ficou cheio de Espírito Santo, essas coisas, mas isso é um momento histórico, gracioso, algo poderoso está acontecendo ali, não é uma regra geral que, sabe, pode de fato acontecer. Então é essa a resposta. Mas, David, isso é uma coisa que é a concordância geral? Não. Mas de todos, melhor dizendo, de todos não, mas de maneira geral sim. O Senhor elegeu essas crianças e por algum motivo levou elas bem antes que elas pudessem ter algum entendimento. Mas sim, elas tinham natureza pecaminosa, mas não, elas não demonstraram essa natureza pecaminosa ao rejeitar a Deus revelado e agir como uma pessoa que é contrária a Deus. Então, por única e exclusiva vontade de Deus, Ele age com misericórdia e Ele salva essas crianças. Essa é a resposta. Mais alguém? Uma outra dúvida, eu lembro que na classe de novos membros, quando a gente foi passar por algum desses tópicos também, a gente falou sobre a questão da iluminação. A escritura é totalmente suficiente, o texto, o que ele diz, ele é claro, e quando ele não é a Bíblia, ela vai interpretar aquele texto e vai esclarecer. Mas eu lembro que quando a gente foi falar sobre a iluminação, era uma questão meio que particular. O cristão no estudo da Bíblia, está lendo a passagem, está meditando nela, e se eu não me engano a iluminação era uma coisa relacionada a eu buscar uma aplicação daquela escritura, da palavra para a minha vida naquele momento particular, buscando um entendimento. Isso não entra, que eu lembro, né? Isso não entra um pouco em conflito com a questão que, tipo assim, o que o texto diz está claramente ali escrito, e esse processo de iluminação, de eu buscar um entendimento através da meditação da palavra de Deus, seria meio que contrário? Tá, vamos lá. Quando nós falamos de iluminação, nós estamos falando basicamente do Senhor Deus nos dar a condição de compreender a Escritura, e compreendendo a Escritura ela possa moldar a nossa vida. É que a gente não é inspirado por Deus a escrever novas escrituras, mas nós somos iluminados por Deus. O Senhor ilumina nossas mentes, nosso entendimento, para que a gente possa ler aquilo que foi inspirado, e lendo aquilo que foi inspirado, a gente possa compreender e isso então gerar vida em nós. Não vai de encontro, por quê? Porque qualquer iluminação verdadeira é uma iluminação que provém ou da Bíblia sendo expressa claramente, então você leu aquilo, expressa claramente, aquilo então houve uma iluminação e você agora foi transformado por aquilo, ou você deduziu da maneira correta que deveria ser deduzido. Não vai de encontro porque qualquer coisa que não esteja dentro de uma dedução verdadeira, lógica, da luz da Escritura total, ou esteja de fato claro ali, explícito ali, de maneira clara, e aquilo te iluminou, qualquer uma das, não sendo nenhuma dessas duas coisas, o que aconteceu não foi iluminação, mas foi só o seu próprio entendimento. Então você pode sim buscar a Deus e orar a Deus para que te ilumine na hora que você está lendo a Bíblia. Isso é correto. Mas você só foi de fato iluminado se acontecer uma dessas duas coisas, sabe? Então até as aplicações, elas são aplicações que derivam disso. Então você vai ler a Escritura e você vai conseguir aplicar esse texto na sua vida. Se a aplicação for uma coisa verdadeira, que isso pode acontecer a partir daquele texto, o que aconteceu foi uma iluminação de Deus mesmo. Se não, o que aconteceu foi que você teve uma ideia. Foi boa ideia, foi má ideia, mas foi só uma ideia. Então, não vai em conflito, porque nós não acreditamos que exista iluminação quando a iluminação ela é contrária à inspiração, entendeu? A iluminação e a inspiração, elas caminham juntas, sabe? A coisa está inspirada e vai sendo iluminada aquilo que foi inspirado. Se vai para outro lado, não houve iluminação, porque elas não são contrárias, elas são distintas, mas elas vão para o mesmo lado, sabe? É isso. Mais alguém? Falar alguma coisa, Andalécio? Luiz Henrique? David Oliveira? Então, irmãos, essa foi a nossa aula sobre a suficiência das Escrituras. Não se esqueça do nosso culto público, que começa às 7 horas, mas chegue às 6h30 para que você possa conversar com seus irmãos, e às 6:50 a gente começa o nosso prelúdio, que é um momento de oração, de devoção, em que nós
nos preparamos para o culto público. Amém, irmãos? Vamos em paz.